Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar essa fofura, esse quadro artesanal feito em gesso, né? Muito bonito. Mas antes eu vou pedir para vocês deixarem o like. Não custa nada, é rapidão, isso vai nos ajudar muito, tá? Por favor, deixa o seu like agora. E agora sim, então, eu vou mostrar para vocês, então, como eu fiz esse quadro de gesso, bom? Os vasinhos que eu usei são tampas desse verniz em spray que eu uso quando eu acabo o meu trabalho, né? Que eu coloco no trabalho. Eu não tinha mais essas tampas transparentes, né, desse verniz em spray, para eu mostrar para vocês como eu faço, mas aí eu tenho outros materiais aqui que vocês podem utilizar para fazer esses vasinhos. Dá para utilizar também essas tampas dessas tintas em spray. Também tem essas, são bem coloridinhas, não precisaria nem pintar, né? Já estariam prontas, o frasco tá vazio, né? É só usar o ferro de solda, faz os furos embaixo e tá pronto os próximos vasinhos, né? E dá para usar esses potes, esse aqui é um pote 9, esses que já vêm com plantinhas dentro, tem dele preto, tem dessa cor. Essa cor eu gosto porque ela nem precisa pintar, né? O preto já é mais feio, né? Já precisaria de pintura. Então, pode ser usado esse. Ou então, olha, tem aqui com latinhas, tá? Eu já fiz até os furos. É uma latinha de Schweppes, eu cortei, né? Encaixei e ficou assim, ó. Bonitinha, tamanho bom, tá? Que dá para utilizar também para fazer os vasinhos. Então, existem várias possibilidades, tá? Eu usei essas bandejas de plástico para fazer o quadro, né? Esse aqui, inclusive, é o mesmo, ó. Ele é tão bonito, ele tem essas reentrâncias, ele ficou bem legal, né? Ficou bem bonito. Mas você pode também usar de isopor, se você quiser, se você tiver em casa, pode substituir por isopor. Tem essa daqui que é menor, mais fininha, né? Tem uma profundidade bem menor que a outra. É para usar essas latinhas pequenas, mais slim, né? Mais miudinha, que não precisa de tanta profundidade, tá? Veja que é bem menos do que aquela que eu vou usar. Então, é própria para essas que são mais fininhas, tá bom? Vamos começar o nosso trabalho, tá? A gente pega essa bandeja, vamos untar essa bandeja, tá? Eu coloco o quê? Eu coloco óleo de cozinha mesmo, tá? Passo ele com papel, com guardanapo, papel higiênico, qualquer coisa que você tiver. E unta bem todos os espacinhos, em tudo, por tudo. Para que eu faço isso? Para facilitar depois na hora do desenforme do quadro, né? Ele não vai grudar na bandeja. Você pode cortar e se não precisar usar o óleo, né? Corta também, já é uma outra alternativa. E para não quebrar esse quadro. Uma outra coisa que eu gosto de untar são o que eu vou usar para fazer os buraquinhos, onde eu vou colocar um fio de rami, né, para pendurar o quadro. Eu utilizo para isso esse bastão de cola, corto com uma tesoura, pedacinhos e passo também o óleo, aí ele fica facinho depois, na hora do desenforme, da gente tirar do quadro, né? Não quebra o quadro nem nada. Gente, então chegou a hora de nós trabalharmos com o gesso, tá? Se você quiser peneirar esse gesso, você pode peneirar para tirar todas as bolinhas, os gruminhos que fica,
ou então vai mexendo bem, vai se desfazendo. Peneirar é ruim porque solta muito pó, né? Eu não costumo peneirar, não. Eu vou depois dando um jeito de deixar a massa bem lisa, tá? Eu vou fazendo isso conforme o trabalho vai andando, eu vou mexendo, acrescentando a água e tal. E para essa minha bandeja que tem aqui, essa quantidade é suficiente. Veja, eu uso uma colher, são 15 colheres de sopa bem cheias. É essa quantidade que eu uso para essa minha bandeja, tá? Uso essa vasilha que tem o fundo mais redondo, é bem melhor do que uma vasilha quadrada, onde fica, às vezes, massa de gesso, né, sem ter contato com a água, é bem mais difícil. Claro, se você não tiver uma com a base redonda, essa daí, qualquer uma outra serve, né? Mas eu prefiro essa daqui que tem esse fundo redondo. Essa quantidade de gesso que eu estou utilizando também vai depender do tamanho da minha bandeja, do tipo de potinho que eu vou estar usando, se é um pote com uma espessura mais larga, né, que ocupa uma área maior. Então, vai depender, vai variar, né, essa quantidade, mas é preferível que sobre o gesso, né, e a gente coloque fora e descarte do que falte, tá? Eu utilizo então a água numa garrafinha dessa de plástico, isso aqui tem 500 ml. A minha bandeja, ela tem uma dimensão, ela tem 19,5 de comprimento por 13,5 de largura e uma espessura, uma profundidade de 3 centímetros, certo? Essa daqui tem as mesmas medidas praticamente, só que a profundidade dela é só de 1,5. Então, ela é bem rasinha, tá? Tem praticamente as mesmas de comprimento e largura. O que difere, então, só a profundidade. Agora, nós vamos misturar, então, a água ao gesso. Bem devagarinho, aos poucos. Nós vamos acrescentando a água e mexendo devagar até atingir o ponto que a gente deseja. Eu vou mostrar depois para vocês o ponto que vai ficar, tá? Então, a gente vai mexendo, vai desfazendo, então, aquelas bolinhas que eu falei para vocês que pode ficar, aqueles grumos, né? E vamos mexendo, mexendo, até conseguir ficar uma mistura homogênea, bem lisinha, porque senão vai ficar aparecendo no quadro bolinhas, os grumos, né? Então, vamos caprichar na mistura desse gesso. Sendo que a gente não pode ficar perdendo muito tempo mexendo, 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 mexendo. Temos que ser eficientes, por quê? Porque o gesso ele vai endurecendo naturalmente. A massa está bem lisinha, observe, mexi até bastante. A mistura ficou com essa consistência e já está endurecendo, né? Como se fosse uma mistura de bolo, né? E a gente vai colocar já na nossa bandeja, distribui tudo, coloca tudo, porque é o que vai para essa bandeja minha, essa é a minha medida, a minha medida. Aí você faz até, se quiser deixar sobrando um pouco, né? Na dúvida, é melhor do que ficar muito rasa ou ter que fazer de novo, não dá, né? Não dá mais para misturar, não. E você vai observando se tem alguma bolha, quando tiver bem... aqui tem uma bolha, ó. Quando tiver bem molinho, você ainda consegue mexer, tá? Mas depois não dá mais não, tá? Deixa ele bem nivelado, coloca já o potinho, né? De modo que fique um pouquinho da massa para dentro do pote, tá? Coloca ali os dois potinhos, veja, ficou legal, mexe um pouquinho para ficar bem sem bolha, sem nada. E aí agora já vamos colocar aqueles pedacinhos de bastão, né, de cola, para fazer então os furos, onde eu vou colocar o raminho para pendurar, certo? Coloca bem direitinho. Se você tiver condição já de ter medido antes, eu poderia ter
medido, né? Onde eu iria colocar fazer os furos, né? Mas no meu caso aqui, eles estão praticamente, pouca coisa de diferença, assim, bem mínimo, né? Desse pra dar uma mexidinha aqui, mas eu acho que já não dá mais. Agora nós vamos deixar secar, né? E uma dica interessante é que ele vai aquecer, ele vai esquentar esse gesso, tá? É o processo químico, né, do gesso com a água. Você vai sentir na sua mão que vai estar quentinho. Então, enquanto esse gesso estiver quente, morninho, né, não é muito quente, quentinho, né, você não pode desenformar, de jeito nenhum, ele vai quebrar. Então, quando ele estiver bem frio, você ainda dá mais um tempinho e aí já estaria pronto para desenformar. Então, essa é uma boa observação que você pode fazer. Aqui, ó, você pode observar aqui dentro que a massa entrou um pouquinho para dentro, né? Mas não tem problema, isso é ótimo, tá? Porque é isso mesmo que se quer, que ele vá entrando para poder segurar, né, o vaso. É isso mesmo que se deseja, que ele entre aí para dentro. Aqui, eu andei mexendo, né? Não deu muito certo. Mas a gente pode consertar usando um pouquinho de massinha, né, de gesso e passa ali e já conserta. Mas eu acho que não vou fazer isso não, mas é uma alternativa. Tá bom? Então, vamos aguardar agora a secagem. Essa vasilha que tá aqui, tá com esses restinhos de gesso, né? Eu não descarto dentro da pia, não. Eu tiro todo o excesso e depois sim eu lavo normalmente, tá? E para não danificar, né, os canos e tal, eu não sei como é que é isso, né? Então, tira com a colher ou com o papel. Esse papel aqui eu acho que não vai dar certo, ó. Não tá raspando nada. É o mesmo que eu tinha passado o óleo, não deu certo, não. Vamos com a colher, que é mais garantido. Mesmo podendo riscar todo o meu pote aqui, né? Mas tá bom. Aí o resto a gente despreza, né? E já pode lavar normalmente. Oi, gente, então, depois de 2 horas de secagem, tá? Vamos ver, então, como é que vai ficar, então, né? Se vai desenformar direitinho, ou se a gente vai ter que cortar aqui, né? Olha, tá soltando! Olha que maravilha! Gente, tá vendo? Quando a gente usa o óleo, olha, saiu inteirinho, veja. Olha, inteirinho. Que maravilha. Nossa, que bom. Não precisou. Vamos ver se isso aqui vai sair, né? Vamos ver. Olha, tá saindo. Mas ele não foi até o fim, ó. Eu vou ter que furar aqui. E o outro. Olha, saiu mais fácil ainda. Deixa eu ver se eu pego o cabo de um pincel aqui, se eu consigo romper. Olha, já rompi aqui, ó. Tá vendo? Bem fácil de romper. Pronto. Por isso que é bom a gente untar, né? Aqui ficou essas partezinhas, a gente vai tirando agora pra emparelhar, né? Se não ficou bem retinho, a gente usa a própria faca, né? A gente vai tirando, olha como é fácil. Sai facinho. Aqui também, ó, que não ficou muito bem, né? Dá pra também tirar essa parte, olha. Que é bem fácil da gente tirar. E um detalhe importante, quando você deixar para secar, não deixe no sol, tá? Que resseca. Deixe secar à sombra. Eu deixei o meu secar à sombra, inclusive pegando um pouquinho de vento para secar mais rápido. 2 horas já estava prontinho. Já, de repente, podia estar pronto antes, né? Porque eu, depois, quando deu 2 horas, eu olhei. Porque eu já sabia mais ou menos o tempo, né? De repente, até um pouquinho antes.
já tinha dado tempo. Aqui dava pra fazer mais e tal, né? Mas vamos deixar assim. A gente pode enfeitar, né, esse vasinho, tá? A gente pode enfeitar. Eu vou usar aqui umas miçanguinhas, essas meia pérola. Eu vou colar aqui, ó, toda a volta. Eu uso para isso essa cola que tá aqui. Eu gosto muito dela, que é uma cola bem forte, né? Cola PVA. Ela é forte porque ela não contém água, né, na mistura, como aquelas colas que as crianças usam na escola, por exemplo, que elas têm água, né? Fica bem mais diluída e mais fraca. E eu também vou fazer esses moldes de stencil. Vou usar aqui, como eu não usei, teria que usar um primer, né, para a pintura fixar bem. Mas olha que interessante, o meu primer é dessa cor, né? É a mesma cor do gesso. Então, eu vou usar ele mesmo como a minha tinta, certo? Então, não vai ter problema. Eu uso esse pincel, esse aqui com essa pontinha aqui diferente, né? Reta e com as cerdas mais duras. Esse pincel se chama Pituá. Tem dele de vários tamanhos, tá? E aqui onde tem os buraquinhos, olha, sujei meu dedo de primer. Vou ter que limpar já já. Aqui onde tem tem um pouco de... Aqui, ó. Que eu acho que eu vou ter que primeiro lavar a minha mão pra mexer aqui. Vamos ver se eu consigo. Que eu acabei mexendo aqui, ó, ele ficou com uma bolha. Bem aqui, ó. Uma bolha que estourou. E eu tava querendo disfarçar usando isto. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver. Eu vou fazer igual, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Vou lavar minha mão, então. Olha, eu já fiz um aqui, um stencil, tá? Vou fazer o outro aqui com vocês. Lembrando que a gente tira o excesso no papel higiênico, tá? Não deixa ele muito embebido com a tinta, ou nesse caso, o primer, porque senão ele vai manchar, tá? Fatalmente vai manchar, vai escorrer a tinta para dentro vai passar pelo stencil. Então, vai dando batidinhas. Eu gosto de dar batidinhas, tem pessoas que passam, né, assim, esparramas, né, como se estivesse pintando normalmente. Eu já gosto de fazer assim, cada um com o seu jeito. Não que o meu jeito esteja mais certo ou o seu esteja mais certo. Eu gosto de fazer assim. Tá bom? Aí, deu certo. Se você quiser reforçar um pouquinho mais, você pega um pincel depois, tá? Pega um pincel e recobre mais um pouquinho o desenho. Essa aqui é só o pozinho, ó. Tá bom? É da mesma cor, ficou legal. E para esse aqui, então, eu vou usar... Vamos ver se eu uso duas tintas, essa vermelho escarlate. É porque eu não achei uma cor bem... Eu queria uma cor igual a esse do potinho, mas eu não tenho. E o marrom. Pessoal, já tô colando aqui as meio pérola. Fiz esse detalhe aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar. Não gostei muito, não deu certo, não foi aquilo que eu imaginava que ia sair. Mas tá bom, deixa assim. Né? Deixa assim, depois, inclusive, vai passar o fio de ramie aqui, ó. Não vai aparecer tanto assim também, não.
Acho que vai disfarçar esse defeitozinho que eu encontrei aqui, que eu fiz aqui. Então, eu tô colando aqui, né? Tem que colar devagarinho e tal, porque senão, se eu botar muita cola, ela escorre, né? Aí eu coloquei um pouquinho de cola aqui, pego mesmo com o dedo e vou colando devagarinho, de um lado, do outro, tá? Vou colocando aqui, você poderia usar inclusive aquelas colas instantâneas, né? Que tem de várias marcas, as mais conhecidas eu acho que é a Super Bonder e a Tech Bond, né? Tem outras. Você pode usar aquela também, mas eu acho elas, assim, um pouco perigosas, né? Pra gente estar fazendo esse trabalho aqui tão, assim, simplesinho, né? Então, eu vou usar essa daqui mesmo e vou esperando pra secar, tá? E uma coisa interessante que eu não havia falado é na mistura, né? Na receitinha do gesso. Para aquela quantidade que eu coloquei, de 15 colheres bem cheias de gesso, eu coloquei 300 ml de água, tá? Foram 300 ml de água, bem certinho. Foi a que me deu a consistência, então, que eu desejei, usando apenas 300 ml de água, tá? Então, se você quiser fazer uma mistura assim, já sabe a quantidade de água que vai ter que usar. Lembrando que não pode demorar para usar, né? Olha como ela escorre, tá vendo? E não pode demorar para usar porque o gesso vai endurecendo, tá? Então, aquela quantidade, se quiser colocar um pouquinho mais de água, deixar ele um pouco mais diluído, também pode, tá? Ops. Gente, eu vou terminar aqui, aí eu mostro a colagem. Ó, tá escorrendo. É por causa da cola, né? Por isso que tem que ser devagarinho. Tem que virar assim, ó. Colar primeiro de um lado, depois vai lá, cola do outro. Tá? Eu vou terminar de colar aqui, depois eu vou passar o fio de rami e está concluído. Olha como é que ficou então. Ficou bonito, né? Agora, então, eu vou usar esse barbante de rami, vou colocar aqui nos buraquinhos, vou colocar ele em fio duplo, tá? Porque aqui ele é um pouco pesado, né? Então, é melhor garantir e colocar ele duplo. Cada pedacinho tem 30 centímetros, aqui no meu caso, né? Então, eu vou colocar um em cada dois num buraquinho. É fácil, porque o buraquinho não é tão pequeno, você pode usar, inclusive, material mais grosso, se quiser, tá? E aí, até cobriu aqui, né, o desenho aqui que eu fiz, não deu muito certo. Eu não gosto muito de colocar o nó escondido aqui atrás, né? Daria pra fazer, de colocar o nó aqui atrás. Mas eu vou pendurar, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, eu prefiro deixar como esse, o nó aqui, ó. Tá vendo? Do que ele ficar aqui atrás, é mais mais um obstáculo para ele não ficar rente à parede. Então, eu faço assim e só dou uma amarradinha aqui, um nozinho. Não precisa ser muito grande essa parte aqui, ó, tá? Pode ser bem pequeno mesmo, não tem problema. Você que vai definir o tamanho que você quer, tá? Se você quer maior, você deixa mais. Senão, tá bom assim. Tá? E aí aqui, puxa bem, deixa bem amarrado. Aqui você pode desfiar, né, o fio, como eu fiz naquele outro. Né, vai desfiando assim, ó. Só para dar um charmezinho, sabe? Aí você desfia. Depois faz o outro. Ops, caiu aqui uma pérola. É porque ela não tá seca ainda.
Mas, enfim, tá molhada a cola. E eu resolvi mexer aqui, né? Mas tá bom, ele vai ficar assim, ó. E aí, tá prontinho para nós plantarmos as nossas plantinhas. Esse aqui é um potinho 9, né? Eu não falei o tamanho do pote. E aí, por último, eu gosto... A diferença da cor aqui, ó, entre um e outro, é porque esse aqui tá bem seco, né? E esse aqui ainda não está bem seco. A gente sente que ainda tá úmido, tá? E por último, eu passo, então, um verniz em spray para dar uma proteção maior. Lembrando que é uma arte, né? Se então você pode e deve proteger, né, do sol, da chuva. Deixa ele num lugar mais protegido mesmo, tá? Se você quisesse deixar na chuva, por exemplo, o gesso, tá? Porque o gesso sozinho, nesse caso aqui, ele até que não teria problema, porque ele tá bem grosso e tal, não vai se desfazer assim com tanta facilidade. Mas, se você quiser garantir uma qualidade melhor, uma durabilidade maior do gesso, você acrescenta um pouquinho de cimento ou argamassa a essa mistura, numa proporção de 3 por 1, 4 por 1, né? Sendo a maior quantidade de gesso, tá? Já vai te dar uma garantia, uma resistência e durabilidade bem maior se você quiser deixar no tempo, pegando chuva, sol, tá bom? Mas assim, protegido e molhando só a plantinha, isso aqui dura muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar, vai querer fazer, faça você também, tá? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.